Olá, damos as boas-vindas ao Podcast, um podcast promovido pela Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, a APPDI, onde vamos falar sobre diversidade, inclusão, pertença e equidade nas organizações em Portugal. Esta é uma iniciativa do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Organizacional, promovido pela APPDI, no âmbito da implementação da Carta Portuguesa para a Diversidade. Investir numa estratégia de diversidade, equidade e inclusão, para além de um imperativo moral, traz reconhecidas vantagens ao nível da inovação, resolução de problemas, atração, retenção de talento e desempenho das equipas. Importa, assim, cada vez mais às organizações valorizarem as necessidades, perspectivas e potencialidades únicas das suas pessoas trabalhadoras. O meu nome é Fernanda Barata de Carvalho e serei a anfitriã deste podcast, onde pretendemos dar a conhecer a forma como as organizações em Portugal estão a criar ambientes de trabalho mais diversos, inclusivos e equitativos. Porque a diversidade é um nome, a inclusão é um verbo, uma viagem contínua. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast. Neste quinto episódio estaremos à conversa com Maria Antónia Torres, portuense, sócia da PwC de Portugal e responsável pela área fiscal de fusões e aquisições da firma, liderando há mais de 10 anos a área da diversidade e inclusão da PwC. Olá Maria, bem-vinda. Olá Fernanda. Estás na PwC Portugal desde 1997, és licenciada em Direito, tens várias pós-graduações e MBAs, sobretudo em áreas de fiscalidade e gestão. Estás envolvida em diversas organizações e muitas iniciativas, sempre com o objetivo de atuar com impacto em matéria de diversidade e inclusão. Neste âmbito, és membro da Professional Women Network, membro do Board, conselheira externa para a igualdade do município de Maia, enfim, são muitas as funções ligadas a esta temática. Mas hoje estás aqui para nos falar sobre como a PwC iniciou a sua estratégia de diversidade em 2010 e, como tal, lanço-te a primeira pergunta. Sei que a PwC foi uma das organizações a estar presente, das primeiras mesmo, a estar presente no surgimento da Carta Portuguesa para a Diversidade, que mais tarde levou à criação da APPDI e que atualmente preside inclusivamente ao Conselho Fiscal da própria APPDI, penso que desde 2018. Fala-nos um bocadinho sobre a importância, enquanto network presente em todo o mundo, qual é a importância deste compromisso, Maria? Queria começar por agradecer à APPDI este convite e a ti, Fernanda. Vai ser um prazer estar aqui à conversa contigo. Nós começamos, de facto, este trabalho em 2010, na PwC, numa altura em que em Portugal pouco se falava, na verdade, do tema da diversidade e inclusão. Nós começamos, explicando o porquê, porque estando dentro de uma organização internacional, tivemos de facto diretrizes de que este tema era para levar a sério e era para começar um programa sério de trabalho a este nível em todos os territórios. No nosso caso, eu diria que estas diretrizes vieram sobretudo dos Estados Unidos. Em 2010, nos Estados Unidos, isto era um tema muito trabalhado e muito relevante. Nessa altura, em 2010, nós começamos por trabalhar uma única vertente da diversidade. Hoje em dia o cenário, como vemos, é muito diferente, mas na altura nós trabalhamos apenas a diversidade de género. O projeto que tínhamos na altura chamava-se PwC Women e, portanto, trabalhávamos apenas esse tema. E começamos, como acho que é natural, começamos um bocadinho por olhar por dentro. Numa primeira fase olhamos por dentro, eu depois explicarei com mais detalhe o que é que fizemos, mas queríamos perceber, ok, como é que estamos neste tema da diversidade de género. Chegamos um pouco na altura à conclusão que tínhamos e tivemos, de facto, nas últimas 2 décadas, sempre mais ou menos o mesmo número de mulheres e de homens. Quisemos ver depois como é que funcionava a progressão, como é que funcionava a remuneração, e chegamos ali à conclusão, e há mais conclusões, mas chegamos a uma das conclusões principais, é que em determinado momento tínhamos um grande número de mulheres que saíam. E ao analisar esse fator, chegamos à conclusão que não era suficiente estar a olhar para dentro. Era muito importante olhar para o contexto. Há, de facto, um contexto sociológico, até psicológico, que impacta a progressão das mulheres dentro das organizações.
Então, nesse momento, depois de um conjunto de análise internas, nós dissemos, ok, nós não queremos trabalhar só dentro, nós queremos trabalhar em simultâneo dentro e fora da organização. O contexto é muito importante, tem muito peso, nós não vamos conseguir resolver o mundo só olhando para dentro, e nessa altura houve 2 grandes momentos importantes por essa altura. Um foi em 2013 e acho que foi lançado em 2014, fizemos um primeiro estudo com a Universidade Católica Portuguesa, que se chamava As Mulheres no Mercado de Trabalho em Portugal. Não havia dados espalhados, obviamente, foi esses dados que os anos, mas não havia nenhum estudo, claro. nada, não havia nenhum estudo sobre a situação das mulheres em Portugal no mercado de trabalho. Fizemos esse estudo, depois fizemos uma série de eventos, e o segundo momento, eu diria que foi em 2016, a assinatura da Carta Portuguesa para a Diversidade. E, enfim, e foi o nosso início, digamos, de um trabalho mais sério, fora de portas, e depois em 2018 juntamos aos órgãos sociais, mas enfim, este foi assim um panorama geral. E é super interessante o que partilhas connosco, porque muitas vezes quando nós trabalhamos em, enfim, organizações multinacionais e que importamos as diretivas e temos que as implementar, e a vossa abordagem foi, ok, isto tem que ser feito, mas então vamos customizar a nossa realidade, a realidade do país em que vivemos, e não só olhar para dentro de portas, mas também perceber o impacto que toda esta nova temática, que era na altura para a PwC e para todos nós, era nova, como é que começaram a trabalhar numa perspectiva externa e o impacto que isso teve. E é de facto uma coisa diferente, nem sempre nós achamos, ok, importamos as diretivas e vamos fazer assim. Tem que ser mesmo, porque nesta temática tem que ser, eu diria que é muitas, porque temos legislações diferentes. Os Estados Unidos têm uma legislação muito específica que trabalha temas de diversidade. Tu tens a proteção das minorias, que não é o caso, mas tens uma série de legislação que vai nesse sentido. Há países que têm cotas, a legislação das cotas há não sei quantos anos, nós não tínhamos nada na altura, e portanto tu tens que adaptar por uma vertente legislativa, mas muito por uma vertente cultural. Portugal tem características muito particulares no que concerne às mulheres no mercado de trabalho, nomeadamente algumas, acho que elas nem são positivas nem negativas, mas enfim, temos, por exemplo, será o país da Europa em que mais abertura em termos sociológicos há para as mulheres trabalharem, ou seja, aqui em Portugal não é estranho, isto é verdade noutros países da Europa, não é estranho as mulheres trabalharem fora de casa, desde os anos 60, que isto é um dado adquirido, e portanto nós temos, dentro da Europa, nós somos o país que tem mais mulheres no mercado de trabalho com filhos até 6 anos, mas o maior, tipo 85% das mulheres com filhos até aos 6 anos trabalham em Portugal. Isto não é nada normal nos outros países europeus. Bem explorado no nosso país essa possibilidade não. Que temos e que as pessoas de facto... Não, por razões, acho, económicas também, mas também por razões... Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há um contexto sempre legislativo e há um contexto sociocultural, não é? Que impacta muito. Portanto, importar guidelines é uma coisa, mas importar tudo que vinha, por exemplo, dos Estados Unidos não fazia sentido nenhum. E nós também queremos estar nas comunidades e no contexto em que estamos, não é? E trabalhar nesse contexto. Para fazer impacto. Sim. Já falámos que de facto acabaram por abraçar este desafio da APPDI desde o início. Para vocês, qual é o papel da APPDI e qual é o valor acrescentado que, no fundo, para promover tudo isto de diversidade, equidade e inclusão num todo, mas depois particularizando no caso da PwC? Muito bem, pois nós realmente, depois da assinatura da Carta em 2016, acabamos por nos juntar aos órgãos sociais da PPDI em 2018, no Conselho Fiscal, e temos tentado sempre ter uma presença próxima com a associação. Eu acho que, por um lado, queremos fazer parte dos órgãos e ser associado. Tem, por um lado, o objetivo de acompanhar a vida da associação, obviamente, mas também estarmos próximos da nossa realidade. Aí está, mais uma vez, a mesma preocupação, estarmos próximos da nossa realidade nacional em termos dos temas da diversidade. Portanto, nós continuamos a ter, é incrível a quantidade de ferramentas e de partilhas e de tudo isso que nós temos da Network, que é uma coisa absolutamente incrível, mas nós precisamos também de termos um contexto que é nacional. E, portanto, junto da PPDI, não só a associação nos faz
chegar muita informação a esse nível, mas também temos a partilha com os outros associados. E eu acho que isso é fundamental para esta contextualização. E como é que isto se enquadra na nossa estratégia? Porque nós sempre quisemos reforçar, no âmbito da diversidade, sempre quisemos reforçar este tema da nossa responsabilidade. Entendemos que enquanto organização, temos uma responsabilidade neste tema. Primeiro, temos uma responsabilidade séria neste tema. Eu não acho que hoje em dia as organizações possam, eu acho que não devem, mas também acho que nem sequer podem não descomprometer-se nesta matéria. Acho que não podem. Portanto, nós queremos ter uma responsabilidade e entendemos que ela é interna e externa. E dentro do âmbito da responsabilidade externa não nos faz sentido, por exemplo, não estar presente como associados e como signatários da carta, não nos fazia sentido. Também não nos faz sentido estarmos distantes daquilo que melhor se faz e do contexto que temos nesta área. Portanto, a APPDI surge neste contexto. Eu acho que é fundamental para fazermos um statement de que queremos, de que nos sentimos responsáveis nesta matéria e também para a partilha das boas práticas locais, que têm muito valor também. Então, tendo em conta que já falámos que não existem receitas universais e o que se aplica em determinadas situações não se aplicam a outras, quais são os primeiros passos que a PwC considerou e considera essenciais para as organizações que estão neste momento a dar os primeiros passos? Porque existem muitas que não sabem por onde começar e que querem aprender. Qual é, na tua ótica, como é que as podes ajudar? Eu falo muito sobre este tema e há uma coisa que tento sempre reforçar quando faço algum toque sobre esta matéria. E esta, para mim, é a primeira coisa que tem que se fazer. Hoje em dia, isto é bom, mas tem aqui um dark side, que é a diversidade tornou-se uma buzzword. Diversidade e inclusão tornou-se uma buzzword. Isso, por um lado, é bom, porque não só significa que há mais awareness, como significa que estamos a trabalhar para haver mais awareness, não é? Porque as coisas aparecem nos jornais, aparecem nas discussões, aparecem nos eventos. Por outro lado, há um lado escuro desta situação, que eu acho que tem que ser endereçado, que é, a partir do momento, eu vi isto acontecer connosco, vi isto acontecer noutras organizações, a partir do momento em que as pessoas já não estão à vontade, ou a maioria das pessoas já não estão à vontade para verbalizar que isto não é uma preocupação, quando não estão à vontade para dizer, eu não entendo porque é que nós temos que estar agora preocupados com estes temas, quando isto não é verbalizado porque há esta situação, isto é um tema que eu agora tenho que ter mais cuidado. Tem que ter mais cuidado. Torna-se muito difícil. Nós às vezes confundimos o facto das pessoas não estarem a verbalizar que acham que isto não é relevante com elas realmente não acharem que é relevante. Ou seja, são duas coisas diferentes. Eu muitas vezes estou a falar com plateias e pego sempre para este tema. Porquê? Porque eu tenho a certeza que naquela plateia há uma série de pessoas que têm dúvidas sobre porque é que nós estamos aqui a falar deste tema. Têm dúvidas. E, portanto, este, dentro de uma organização, diria que é o primeiro tema que tem que ser endereçado. Não adianta começar com projetos e sem endereçar este tema, sobretudo no primeiro momento, com quem efetivamente está no topo, está na liderança da organização. Quer dizer assim, temos que chegar aqui a uma discussão e podemos discutir, uma conclusão, podemos discutir o tempo que quisermos. O que é a diversidade? O que é que ela significa hoje em dia? O que é que isto significa? E porquê é que nós, enquanto organização, temos que nos preocupar com isto? Quando estas duas perguntas não são respondidas, não fica claro na cabeça das pessoas o porquê da diversidade ser relevante. Na importância. E porquê é que para esta organização é fundamental. Nós terminamos um pouco com aquelas situações em que há um outro projeto que alguém leva porque gosta do tema e não sei o quê, e não temos uma estratégia, não temos um alinhamento. Porque as pessoas efetivamente acabam por não dizer que não estão alinhadas, mas não estão. Portanto, para mim, a primeira coisa é batalhar porque é que isto é importante. A seguir, obviamente, ou em simultâneo, eu diria que é fazer um pouco aquilo que nós fizemos na altura com o género e que fizemos agora com as outras vertentes da diversidade que trabalhamos, que é um diagnóstico sério, certo? Se nós queremos trabalhar este tema com seriedade dentro da organização, temos que ter a noção o que é relevante para nós. Ok, concluído que a diversidade como um todo é relevante, então, mas para nós, o que é tema? Nós temos que ter factos, temos que ter dados. E, portanto, eu diria que o segundo tema é fazer um levantamento de factos e dados, para identificarmos o que é relevante dentro da organização e para atuarmos. Eu diria que este é o segundo ponto muito importante.
Desses factos, desses dados, eu diria que temos depois que identificar que vertentes é que a empresa deve trabalhar. Neste momento, eu diria que é fundamental percebermos também o contexto, ok? Portanto, nunca se fecharem completamente dentro da organização, percebemos qual é o ponto de situação, mas depois devemos pensar também qual é o nosso contexto. E aqui queria falar de 2 temas, que é, por um lado, estabelecer parcerias. Isto não estamos em 2010, não é? Felizmente. E, portanto, como não estamos em 2010, eu acho que é mais do que notório que há muita coisa feita já em Portugal, certo? Não é preciso ter uma network internacional. Hoje em dia há imensa coisa feita em Portugal. Feita. Muito bem feita. Há imensas organizações, instituições que estão a trabalhar neste tema e, portanto, não é preciso inventar roda. E também acho que é importante, nós às vezes não temos muita tendência para isso, mas estas parcerias, estas associações, estabelecemos parcerias com um conjunto de entidades que já evoluíram nesta matéria, eu acho que isso é absolutamente essencial, não precisamos estar... E depois, também não precisamos de um budget, eu queria... Porque se calhar muitas vezes quando eu falo as pessoas pensam, esses grupos internacionais, e eu não sei quantos anos tivemos sem budget, mas tivemos seguramente quase 10 anos a trabalhar sem budget, porque eu adoro trabalhar sem budget. Assim, eu na verdade, se era preciso alguma coisa, eu podia arranjar, mas eu adoro o conceito de trabalhar sem budget, porque é um exercício muito diferente para as equipas do que quando temos um budget. Muito mais criativo. E por isso, eu posso-vos assegurar que há uma série de coisas, vamos tocar esses temas, há uma série de coisas que se podem fazer nesta matéria sem budget, ok? Portanto, não precisamos alocar um budget. Enfim, e depois obviamente tudo depende daquilo que queremos fazer, mas não é essa não pode ser uma razão para não avançarmos. Exatamente. Muito bem. E é importante, à medida que ias falando, ias contando um bocadinho a importância de desenhar um plano estratégico de inclusão e diversidade, mas alinhado com o plano de negócios das próprias organizações. Muitas vezes o que nós fazemos é desenhar estes planos estratégicos porque a organização do lado assim o fez e acabamos por copiar e esquecemos da nossa realidade e a PwC e bem pensou de maneira diferente. Tendo em conta isto, conta-nos aqui um bocadinho, então, fazendo aqui algo mais, um deep dive mais profundo, que projetos e iniciativas está neste momento a PwC a implementar para promover a ADEI nas suas diversas dimensões, quais são as dimensões que estão a trabalhar, quais as prioridades que estabeleceram, os programas, fazem um bocadinho. Nós nos últimos 12 anos nós nunca tivemos uma equipa dedicada e não temos uma equipa dedicada. E isso não é assim em todas as PwCs, mas isso foi uma opção que eu tomei, que às vezes é mais ou menos exigente, mas nós tínhamos uma equipa até há 2 anos atrás muito pequena, de pessoas que fazem outras coisas na organização, como eu, sou responsável pelas transações, não tem nada a ver, faço M&A, e portanto pessoas que fazem outras coisas na organização, tínhamos uma equipa pequena que ia trabalhando todos os temas e que ia trazendo pessoas da organização também de várias áreas para nos ajudar pontualmente. Só que há 2 anos atrás decidimos fazer uma estratégia um pouco diferente, porque o que é que sentimos? Não só que as temáticas foram, como vão ver, aumentando, estamos a trabalhar muitos temas agora e, portanto, precisávamos realmente de um reforço da equipa, mas também senti que não tínhamos na equipa e mal era que não conseguíssemos nós próprios fazer essa reflexão. Nós sentimos que não tínhamos diversidade suficiente na equipa para tratar os temas da diversidade. Porque realmente éramos 3 ou 4 pessoas, não que fôssemos todos iguais, que não era o caso, mas faltava diversidade naquela equipa. E começamos a sentir isso. Quando começamos a trabalhar alguns temas, sentimos que não estávamos totalmente confortáveis, nós não tínhamos inputs suficientes. Não Sempre numa mesma perspectiva, no mesmo alinhamento. Sim. Posso usar um exemplo. Quando quisemos lançar a rede Shine, que é a nossa rede LGBT, já vou falar um pouco, que é um dos pilares que nós trabalhamos, entre nós estávamos a pensar, as pessoas, por exemplo, um determinado evento, um determinado tema, estarão confortáveis com isto ou não? E nós não tínhamos resposta entre nós, se estávamos confortáveis ou não. É um exemplo. Para dizermos, isto não pode ser assim. Nós estamos a equipa de diversidade tem que ser mais diversa. Então, o que é que nós fizemos há 2 anos atrás? Nós criamos 5 comitês
Já vos digo quais são os temas. Nesses 5 comitês, nós temos um sócio, pelo menos, em cada comitê, e temos pessoas das várias áreas de negócio, dos 4 territórios, e pessoas de várias idades também, e sensibilidades, e de várias origens. Temos muita diversidade. Fizemos, por fazer, obviamente, é voluntário, e portanto, até porque é um add-on para o trabalho todo que as pessoas normalmente já têm, mas por isso é voluntário. Mas temos umas equipas, 5 equipas, digamos, que é uma equipa total, muito comprometida, que somos 30 e umas poucas pessoas nos 5 comitês. E, portanto, decidimos fazer isso e eu noto, o que é que eu notei? Que, aliás, é em si mesmo um exercício de diversidade. Eu notei que as sensibilidades são de facto muito maiores, nós conseguimos ser muito mais profundos e inclusivos em qualquer decisão, porque eu tenho muitas cabeças agora a pensar muito diferente. Portanto, nós, quando estamos a decidir uma coisa, eu de facto tenho muito mais inputs, eu tenho muito mais visões. E tem sido uma experiência super, super interessante, porque é em si mesmo uma experiência de diversidade. E nós, esses comitês, são 5, como eu disse, trabalhamos 5 áreas, portanto, trabalhamos, o comitê é o comitê do género, e não é o PwC Women, porque nós não nos focamos nas mulheres, focamos no género, que é diferente e mais alargado, e portanto é isso que fazemos nesse comitê. Portanto, há o género feminino, o género masculino, e há pessoas que não se identificam com nenhum dos 2 géneros, e portanto nós trabalhamos tudo isso de uma forma alargada. Depois nós temos o nosso comitê Shine, que é o LGBT, que é uma network em si mesma, portanto é uma network da PwC, que se chama Shine. Depois temos o nosso comitê da neurodiversidade e pessoas com imparidade, que trabalha, é autoexplicativo, portanto nós queremos muito trabalhar o tema. Eu acho que o tema das pessoas com imparidade, obviamente, é um tema essencial ao nível da inclusão, que é um tema que exige um tratamento muito específico, sobretudo numa empresa de serviços como a nossa. Eu acho que nós temos, efetivamente, muitas pessoas, obviamente que temos muitas pessoas com neurodiversidade, e nunca tinha sido endereçado de forma nenhuma. É muito pouco trabalhado ainda. Muito pouco trabalhado, e é um nível do talento, da nossa possibilidade de desenvolver talento, de reter talento, é super importante. E hoje em dia, realmente esta polarização é extrema, não é? As pessoas não têm paciência nenhuma para perceber o que é que o outro pensa, se calhar não se predispõe. Não se predispõe, e este exercício é um exercício que as organizações podem ajudar, eu acho. Maria Antónia, muitas vezes observo que esta temática é uma temática só, ou pelo menos pensada só como responsabilidade da área de recursos humanos, da área de capital humano, da área da responsabilidade social. À medida que foste falando, de facto, esta não é a prática da PwC, de acordo com tudo aquilo que já partilhaste connosco, e acaba por ser mais transversal em termos de responsabilidade. De qualquer modo, queres nos falar sobre o porquê de terem percebido que a responsabilidade é de todos? Certo, é isso, a responsabilidade é de todos, e sobretudo não se faz sem todos. Este é um daqueles temas que não se faz sem todos, não adianta, não é? Quer dizer, seria trabalhar de uma forma que não tem. Dito isto, e até por causa daquilo que dizia há pouco, da necessidade de no início haver um alinhamento, eu acho que é muito importante um alinhamento inicial de quem dirige. Muito embora eu não achei nada hoje em dia, acho muito poucas coisas, e eu acho que a introdução de novos temas nas organizações não tem que ser propriamente top-down sempre. E hoje em dia não devem ser, deve haver mecanismos de, às vezes, ser bottom-up, porque eu acho que acho que as diferenças geracionais estão mais agudizadas, e portanto eu acho que às vezes precisamos mesmo de inputs de outras gerações. Mas, dito isto, acho que é preciso um tone from the top. Portanto, é preciso que a organização na liderança esteja ciente do que é isto, o que é que representa, porque é que é importante. Comprometida. E eu aqui sugiro isto sempre, que é, há razões, eu costumava dizer a brincar, que, assim, há algumas pessoas que para elas isto é automático. É automático, é aquela empatia automática com o tema, ou seja, claro, não é? Dizem claro que sim, claro que temos que incluir as pessoas, claro que temos que ter, quase que nem tem que se argumentar, porque elas sentem automaticamente que isto é o normal, certo? Depois há outras pessoas que
pode não ser tão automático, mas também por razões de humanidade, por razões de justiça. São aquelas pessoas que vão mais pela questão, não é tanto o automático, mas é por justiça. Pronto, as pessoas têm que ser tratadas iguais, têm que ser incluídas, o tratamento igual. É preciso ter cuidado com o que é igual, né? Temos que ter atenção ao contexto. Mas depois há outras pessoas que não vão lá por aqui. Mas há argumentos de negócio também para justificar a diversidade. E, portanto, eu digo sempre, não desesperem. Epá, usem a panóplia de argumentos que temos, que são variadíssimos, muitos relacionados ao negócio, cada vez mais. E, portanto, se aquela pessoa que tem ali não é uma pessoa que se convença muito por questões mais humanas, mais de justiça social, ok, vamos lá pelo negócio que também podemos ir, porque é fácil. E, portanto, tom de fundo de top eu acho que é muito importante. Tem que haver um alinhamento e isso tem que ser feito. Depois, obviamente, que a estrutura também é importante. Este assunto, na minha opinião, não deve começar nos recursos humanos. Com todo o respeito que eu tenho pelos recursos humanos, tive 4 anos enquanto sócia a liderar o Human Capital nos 3 territórios na altura da PwC, tenho imenso respeito, ainda fiquei com mais, por todas as equipas de Human Capital, mas não deve começar no Human Capital. É um erro. É um erro estrutural. Portanto, deve começar fora e deve começar numa posição próxima da liderança. Deve ser alguém que tenha acesso à liderança, na minha opinião, com algum empowerment. Por isso, para tirar desta... Nós nunca tivemos nos recursos humanos, foi sempre um sócio a liderar esta área, mas de qualquer forma, eu acho que é muito importante, por exemplo, qual é uma outra vantagem dos comitês? É eu envolver várias pessoas de várias áreas da organização. O que significa que eu tenho pessoas em todas as áreas de negócio que são envolvidas neste tema, que sabem do tema. Portanto, são quase embaixadores, são embaixadores desta temática. E depois também todos os comitês com o sócio, também por uma questão de empowerment, não é? Para fazer acontecer, para as coisas não ficarem ali em rotativa e não... E, portanto, eu acho que este tom from the top é muito importante e a maneira como nós estruturamos também é muito importante. O problema de às vezes são 2 problemas, é estar nos recursos humanos pronto, que é um tema de pessoas, mas é como outros, e também estando só na equipa de recursos humanos, cá está, não toca automaticamente várias áreas das organizações. Eu sugeria um envolvimento alargado da organização para conseguir... Mas fascina também o vosso próprio comitê de processos, que no fundo é o garante, não é? Tudo quando tem a ver com o plano de intenções acaba por ter consequência. Não passa a ação e a consecução. Quando por exemplo, quando são os workshops ou eventos ou outras coisas, o próprio comitê, se for do comitê cultural, eles próprios operacionalizam com a ajuda das outras equipas. Mas, por exemplo, temos que mudar, andamos aqui com, por exemplo, um tema que não estamos a conseguir muito bem alterar. Nós fechamos em alguns dias ao longo do ano o escritório e fechamos em dias que coincidem com os feriados católicos, certo? E nós queríamos dar flexibilidade às pessoas para, em vez desses feriados, tirarem outros feriados. Parece uma coisa simples, claro, pareceu-me tão simples que eu disse, vamos, e depois começamos a tentar operacionalizar e há aqui uma série de dificuldades, acho que estamos a chegar aqui a um intermédio, mas efetivamente uma coisa deste género precisa mesmo de uma equipa de processos, porque as alterações vão implicar... Que vejam o impacto, não é? Que analise o impacto. É que implica logística, por causa dos escritórios abertos, fechados e não sei o quê, implica uma série de coisas. E, portanto, aqui os processos entram em um manual, por exemplo, de recrutamento inclusivo. O manual, certo, é um tema, mas depois, como é que eu garanto que as pessoas do recrutamento estão a ter a formação indicada? Como é que eu garanto que em que momento do recrutamento é que entra aqui a formação e quando é que isto é trazido às pessoas? Portanto, há aqui várias... Formação, como é que entra no plano de formação, não é? Como é que entra lá no sistema que quando uma pessoa entra na PwC, olha, tem esta listinha de coisas para fazer, ou seja, há processo, há coisas que são... E aí, eu acho que o comitê é, de facto, essencial. Eu gostava que partilhasses connosco como é que a PwC olha para a centralidade da diversidade, equidade e inclusão agora neste nosso futuro, tanto tão falado futuro do mercado de trabalho. Como é que nós podemos influenciar outras organizações a que têm que investir, devem investir, que é crucial mesmo investir nestas áreas? Muito bem. Eu se calhar aqui só dividi isto aqui um bocadinho em 2 questões, porque queria não deixar de falar de uma coisa da qual sou muito apaixonada, que é a própria estratégia da PwC, como é que evoluiu num aspecto muito concreto
e muito genérico neste nível, que é nós não chamamos agora a este tema de diversidade e inclusão, chamamos também, mas a nossa estratégia chama-se Inclusion First. E não é só um chavão, portanto, é algo que alterou muito a nossa forma de pensar o tema. Portanto, durante muitos anos falávamos em diversidade, depois começamos a falar de diversidade e inclusão, e agora a estratégia é Inclusion First. Porque chegamos à conclusão que podemos realmente ter uma organização muito diversa, portanto, podemos conseguir captar talento muito diverso, nas mais diversas vertentes que o tema pode ter, mas se nós não tivermos uma cultura verdadeiramente inclusiva, isto é um sofrimento para as pessoas, na verdade, não é? Portanto, não adianta ter diversidade se eu não tenho uma cultura inclusiva. E eu adoro o conceito de inclusão, porque quando nós trabalhamos a diversidade, hoje em dia, e temos esta discussão muitas vezes, na verdade nós estamos a pôr as pessoas em caixas, certo? Eu estou confortável com os nossos pilares, no sentido que eu vejo que hoje em dia nós ainda temos que tratar isto nestas caixas, não é? Mas eu não gosto dessa ideia. Eu digo sempre à equipa, o que é que eu queria que acontecesse um dia? Eu queria que não tivéssemos comitês com nome nenhum, não é? E que cada pessoa era cada pessoa. Eu não gosto particularmente de ser incluída em caixas, nunca gostei, faz parte da minha personalidade e percebo que as pessoas não gostam de ser incluídas em caixas. E, portanto, se é preciso agora para trabalhar, eu acho que este conceito de inclusão, que é cada um pode ser quem é na organização. Isto para mim é o fim, era o fim perfeito para este tema. Se calhar, obviamente é muito ambicioso, eu não sei se chegamos lá, mas tem que ser o nosso objetivo, que é, eu não preciso de... Cada pessoa é aquela pessoa, com as suas características, com a sua natureza, com o seu contexto, pronto, e não temos que lhe dar nome nenhum de nenhuma das nossas caixinhas. Isso para mim é o nosso caminho e esse é o caminho da nossa estratégia. E ideal podia ser até as caixas serem relativas a programas ou projetos. E não, pronto. Eu acho que isso tem que ser o futuro. Por isso eu gosto muito deste conceito de inclusão. Nós temos que ser capazes de aceitar o outro, porque quando nós pomos as pessoas em caixas, nós estamos na mesma também, de alguma maneira, a tratá-las por igual por causa de uma característica, certo? Há aqui uma distorção, mas temos esta discussão muitas vezes e eu acho que ainda temos que o fazer, para caminhar um bocadinho, mas eu queria acabar com isto logo que pudesse, porque é aquela pessoa, é o Manel, é a Maria, é o Joaquim, não interessa, pronto. E, portanto, eu gosto muito desta estratégia do Inclusion First, mas step by step, as pessoas têm que começar. Eu diria que há três grandes, segunda parte da tua pergunta, eu diria que há três grandes coisas que temos que pensar hoje em dia, quando pensamos em diversidade e inclusão e porque é que é importante para as empresas. Uma delas, e estamos a falar do mercado de trabalho, estamos sempre a falar, nas organizações estamos sempre a pensar muito nisto, mas uma delas é, obviamente, a capacidade de captar e de manter e desenvolver o talento. O talento, estamos sempre a dizer isto, não? O talento é escasso, mas é escasso. Nós temos dificuldades em recrutar, portanto o talento é escasso. Das faculdades saem, obviamente, pessoas com várias características diferentes, pessoas diversas, e nós, as organizações, não podem simplesmente perder essa riqueza toda que existe nessa diversidade. E os processos de recrutamento, nós somos muito clássicos, para ser simpática, em Portugal a recrutar, e, portanto, várias coisas conseguem impedir com que as pessoas não sejam, às vezes, recrutadas, não é? Por exemplo, até afastando um pouco da diversidade, mas também porque é tudo, enfim. Nós aqui, um exemplo que me fez, uma pessoa que fez arquitetura, e a seguir foi a melhor aluna no mestrado de Finanças na Católica de Lisboa, não é? Esta pessoa não pode ir para uma área de finanças. Não percebi. Porquê? Porque fez arquitetura. Mas foi a melhor aluna no mestrado de Finanças. Mas não pode, porque fez arquitetura. Qual é o sentido de fazer arquitetura e fazer... Isto é o reflexo ainda da maior parte do mindset de... As pessoas não aceitam que uma pessoa tenha vários interesses, por um lado, não é? Qual é o problema? E depois, que faça estas mudanças. Estas mudanças são muito... Eu adoro, mas a maior parte das pessoas acha isto um escândalo, não é? Portanto, e isto é... Nós temos um problema. Portanto, se queremos a diversidade, uma política e uma cultura diversa e inclusiva, é fundamental para eu captar o talento todo que eu preciso trazer. Sendo que sabemos que hoje em dia vamos ter muito talento, que são pessoas que não nasceram em Portugal, que são imigrantes em Portugal,
pessoas que estudaram noutros países, que vivem aqui agora, e portanto esse talento tem que ser todo, temos que ter essa capacidade de incorporar e depois de desenvolver e de manter. E isso é mais difícil ainda, não é? Portanto, temos que ter a capacidade de não é só dizer, eu vou buscar porque, pronto, faz todo sentido, mas depois, e agora? Agora temos aqui comunidades de pessoas com perspectivas diferentes, temos de ser capazes de os integrar, senão estamos a perder tempo. Portanto, o talento, eu acho que é um grande tema. O segundo tema é muito importante para as organizações também, tem a ver com o talento, mas que nós estamos num mundo cada vez mais difícil, cada vez mais complexo. A mim preocupa-me muito hoje em dia pessoas que estão na liderança das empresas e que estão cheias de certezas. Certezas de quê? Honestamente, não é? Não há muitas certezas. Nós temos que navegar numa coisa que na minha geração não estamos nada habituados, que é navegar na incerteza. Ou seja, a melhor vamos ponderar vários fatores e vamos tentar chegar aqui àquilo que nos parece um caminho que faz sentido. E, ao ponderar vários fatores, para nós sermos capazes de ponderar vários fatores que hoje em dia são de várias naturezas, não são o óbvio que nos ensinam nas escolas de gestão, são várias naturezas, precisamos de pessoas com perspectivas diferentes. Porque, assim, se eu tiver uma sala nestes meus comitês, pensar toda a gente como eu, não vamos a lado nenhum, para que é que estou lá eu? Não é? Não acrescenta nada. E se eu tenho que tomar... Uma coisa muito engraçada, eu fiz um programa engraçado com uma organização americana que se chama Institute for the Future. E eles fazem predictions, eles fazem previsões para o futuro. E ao pensar naquilo que eles nos ensinaram, eu cheguei, por exemplo, aqui um exemplo muito nacional que tem piada e que tem a ver com a PwC, para vocês verem a praticidade destas coisas. Hoje em dia, e eu vejo isso nos meus amigos, nos filhos dos meus amigos e em minha casa, uma grande quantidade de pessoas não querem tirar a carta de condução, certo? A minha filha mais velha está a ser obrigada a tirar a carta de condução. Não nada de que exija a Segurança Social a intervenção, mas estão a fazer um certo push. Uma pressãozinha, mas não está fácil. Mas a maior parte dos miúdos não querem tirar a carta de condução. E isto parece, é um fator social, sociológico, há uma mudança na visão do transporte, no investimento se calhar que queremos fazer, no clima, mais sensibilidade às questões climáticas, tudo isso. Parece que não tem nada a ver com a PwC, mas tem. Porquê? Durante décadas, o que era a parte importante do nosso pacote de remuneração quando se passava a senior? O carro. Okay? Portanto, as pessoas, 6 meses antes de ser senior, já estavam a escolher modelos, vou ter um carro de frota, não é? Vão-me alocar um carro. Era uma maravilha, era uma animação enorme. O que é que acontece agora? Como as pessoas não tiram a carta e não têm interesse nenhum, nós temos que repensar no nosso pacote. Estão a ver uma coisa tão... Mas vem de onde? Vem de uma tendência que é sociológica, não é económica, não é nada que numa escola de gestão, se calhar me fossem falar, a não ser que fosse uma coisa muito... Mas é importante para quem está a tomar uma decisão na PwC. E é isto que cada vez mais acontece. E nós, para termos esta capacidade de abrangência desta complexidade, nós temos efetivamente que ter esta diversidade em casa, este conhecimento diferente, este contexto diferente. Temos que ter esta sensibilidade diferente e até vidas diferentes. E, portanto, isto aqui para mim é essencial também, se posso dar também uma segunda nota neste aspecto às organizações, ficam muito mais bem preparadas quanto mais tiverem perspectivas diferentes para consolidar as suas decisões. Se tivermos só a mesma perspectiva, sinceramente, por um lado não precisam de muita gente e por outro lado a margem de erro é muito maior. É impossível. Por fim, eu diria que é uma questão também de sustentabilidade social e não estou a dizer responsabilidade social, que também pode-se entender que sim, mas é sustentabilidade social e tem a ver um bocadinho com aquilo que há pouco comecei a referir da polarização também, ou seja, nós hoje em dia as discrepâncias que existem em termos sociais, nomeadamente ao nível económico, estão a agravar-se, não é? Nós estamos a ficar com gaps enormes entre quem tem muito e muito mais gente a ter muito menos, certo? E isto é uma visão muito realista do que está a acontecer. A verdade é essa, é que de facto, há uma concentração muito grande da riqueza, os dados indicam isso, há muita gente que hoje em dia pensa que o sistema, entende, e com razão, que o sistema em que nós vivemos já não contribui em nada para a vida delas. E há um estudo muito engraçado da Universidade de Bath que diz isso mesmo. Eu nunca mais me esqueci daquilo porque quando fizeram um estudo há 20 e tal anos, fazem regularmente em todos os países
desde taxistas até CEOs são entrevistados, e há cerca de 20 e tal anos, acho que era 70% das pessoas, são várias perguntas, uma delas tem a ver com isso, se acham que o sistema em que vivemos trabalha para si. E cerca de 70% das pessoas entendiam que sim, que o sistema em que nós vivemos contribuía para elas terem uma vida. E fizeram em 2018, só 30% das pessoas é que entendiam que o sistema estava a contribuir para que a vida delas fosse mais positiva. Isto é impossível. Nós não podemos, não é sustentável do ponto de vista social, não é sustentável nós temos tantas pessoas que se sentem a ser tratadas de forma desigual e que sentem que não acordam de manhã e não sabem muito bem para isso. Para quê? E acho que as organizações não se podem manter alinhadas a este tópico. As organizações não se podem demitir, porque não há como se demitirem, certo? Se as nossas sociedades, os nossos países, as nossas comunidades começarem a fracionar ainda mais, porque este processo é um processo que já tem uma década ou mais, se começarem a fracionar-se ainda mais, obviamente que tudo isso impacta tudo, certo? Impacta a vida da organização. E, portanto, eu acho que este aqui é outro ponto que não nos podemos esquecer. Maria Antónia, como eu imaginava, foi um prazer falar contigo e conversar contigo. No entanto, não queria terminar sem te fazer a nossa questão rápida do nosso podcast, que é pensar no acrónimo DEEP e perguntar-te numa palavra ou numa frase muito curta: diversidade é? Património da humanidade. Equidade é? É um exercício de justiça. Inclusão é? Um exercício de empatia. E por fim, pertença é? É uma necessidade de todos os humanos. Finalizamos o nosso episódio de hoje, ao longo do qual falamos de como a PwC vê a diversidade, inclusão e equidade, das suas áreas de foco, a importância da network, do seu compromisso. Deu-nos, a Maria Antónia, deu-nos aqui algumas sugestões como as empresas podem dar os primeiros passos. Falou muito e bem dos projetos e programas que tem nesta área, que a PwC já implementou e de como se vê a evoluir. Obrigada, Maria Antónia, foi, repito, um grande prazer estar contigo, e a todas as pessoas que acompanharam este 5º episódio do podcast. Este podcast está disponível em diversas plataformas. Espero encontrarmos-nos no próximo episódio. Até lá podem acompanhar mais novidades sobre a Carta Portuguesa para a Diversidade nas redes sociais da APPDI. Obrigada e até à próxima.